pretendemos fazer, ou aquilo que é o ideal deste programa, é criar pontes de comunicação, e que essas pontes nos tragam e levem a todos os nossos ouvintes meios de conhecimento, meios de bem-estar, outras formas de olhar a vida, outras formas de nos olharmos a nós próprios, ou seja, ir um pouco além de nós. O programa de hoje está dedicado a um tema que suscita sempre grande curiosidade, grande interesse, porque vamos falar do imaginário extraterrestre, ou seja, daquilo que se chama a ufologia, os marcianos. Falaremos um pouco de tudo isso, das investigações, pesquisas e conclusões, se elas existem, que possam derivar dos estudos que se fazem cá em Portugal acerca desse tema. E para isso temos um convidado, que é o professor Joaquim Fernandes. O professor Joaquim Fernandes tem o doutoramento em História e mestrado em História Moderna e licenciatura em História. É docente da Universidade Fernando Pessoa. Pertence ainda ao Centro CETEG, que é o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, também sediado e apoiado pela Universidade Fernando Pessoa. Boa tarde, Sr. Professor. Boa tarde. Creio eu que, não estou enganada, que o imaginário extraterrestre na sociedade portuguesa foi o seu tema de tese. O imaginário extraterrestre na cultura portuguesa. Na cultura portuguesa. O título da minha tese de doutoramento. De facto, foi a primeira abordagem que se fez, não só em Portugal, ao nível da área da história, mas também em termos europeus. Aliás, para além da minha, a única tese que havia que abordava a questão da ufologia, enfim, como a Maria Helena citou há bocadinho, e da ideia do ET, não é? Do extraterrestre, era uma tese de doutoramento em jornalismo nos Estados Unidos. E, portanto, a minha, em termos de história, será a primeira numa academia europeia e, obviamente, em termos nacionais também, não é? Isso foi um passo muito arriscado, Sr. Professor, não? De grande coragem. É verdade. Houve ali realmente alguns parênteses e algumas indecisões, saber se poderíamos ou não avançar, mas, enfim, graças também à ousadia e aos incentivos do meu orientador, meu prezado amigo, o professor João Marques, foi possível avançar, porque inicialmente eu estava de facto a pensar fazer uma abordagem ao nível só da imprensa portuguesa desde o século XIX ao século XX, portanto nos dois últimos séculos, naturalmente a imprensa se desenvolveu e se transformou num meio de comunicação fundamental, hoje naturalmente já complementado com outros, nomeadamente ao nível do audiovisual, mas, como sabemos todos, no século XIX é de facto o viveiro do grande dinamismo da imprensa escrita. Estamos a falar, obviamente, sim. Dos jornais, que a partir na viragem do meio século, por volta de 1850, 1860, conheceu em Portugal um boom fantástico. E aí, de facto, eu tinha já feito algumas incursões, algumas leituras dos periódicos dessa altura, e desde a época, já agora posso avançar alguma coisa nesse aspecto, desde a década de 1870, a famosa época da nossa geração coimbrana, quando aparecem as conferências do Casino, todo aquele dinamismo que estilhaçou aí com a modorra da sociedade portuguesa, com o Essa de Queiroz, com o Ramalho Ortigão, com o Antero, etc. Nessa altura, de facto, os jornais sofreram uma renovação muito grande em termos culturais, em termos de interesses, e curiosamente começaram a aparecer também muitos artigos, ou um crescente número de artigos versando temas da astronomia. E das primeiras abordagens que eu consegui recuperar foi cerca de 1877, os primeiros artigos dar conta de facto de Marte, tinha sido, enfim, observado já em boas condições através do telescópio, os famosos satélites marcianos, que já tinham sido mais ou menos intuídos, se quisermos, ou imaginados, ou inconscientemente descobertos pelo autor das viagens do Gulliver, o Jonathan Swift, onde ele, nas famosas viagens, refere de facto a existência dos dois satélites antes deles serem observados telescopicamente. Mas também é preciso dizer que também antes do Jonathan Swift nas viagens do Gulliver, os mesmos dois satélites de Marte, o Phobos e o Deimos, como são chamados, não é?
que tem a ver com terror e com medo, é a tradução da designação grega, tinham sido já também avançados por um luso-francês, o padre Rafael Blutot, num trabalho mais ou menos enciclopédio, onde ele de facto chega a falar, enfim, e discute um pouco a questão de Marte e avança com a ideia da existência dos satélites, o que é uma coisa notável, porque digamos que é capaz de ser o primeiro europeu a intuir ou a propor de facto a existência dos 2 satélites de Marte, que de facto na antiguidade grega já tinham sido mais ou menos esboçados, o que é coisa fantástica, imaginarmos que há cerca de 2500 anos Aristóteles e companhia e depois os atomistas, Demócrito, etc., tinham de alguma maneira percebido o esquema do sistema solar e avançado já com algumas ideias nesse género, e de facto já constava uma suspeita de existência de satélites. Mas além dessas provas que hoje são bastante concludentes pelas máquinas sofisticadíssimas que temos, não é? Uhum. E agora em off estávamos a falar dessa sonda Curiosity. Exatamente, que vai a caminho de Marte, não é? Não, que já lá está. Já chegou, mas mais do que isso, o que povoou muito o imaginário, e acho que o nosso título deve ter com certeza chamado a atenção dos nossos ouvintes, está tudo na expectativa, conclusões em relação às civilizações. Nós seremos mesmo uma exceção, como de certa forma toda a nossa carga de civilização nos tem dito ou tentado dizer, ou pelo menos parte dela, somos uma exceção, ou seremos uma civilização entre muitas neste universo e noutros universos, porque sabemos que este não é o único, ou pelo menos eu tenho essa percepção. Bem, a questão, de facto, é complexa e pode ser dividida em duas grandes subquestões. A primeira é do ponto de vista teórico e a segunda num plano mais prático da aquisição de resultados. Os resultados que temos, de facto, ainda não permitem, ao nível da ciência chamada dura, não é? As disciplinas da astrofísica, da química, enfim, da física, da própria astronomia, que hoje usa vastíssimos recursos, não só de telescópios em órbita, mas também, enfim, ainda os telescópios normais instalados em dezenas de instalações terrestres. Mas, como dizia, de facto há 2 grandes grupos de questões que procuram responder a essa questão, que de facto é uma questão capital em termos da humanidade, do nosso destino também, não é? Daquilo que é a nossa evolução, ou tem sido a nossa evolução, que nos vai permitindo ou vai nos conduzindo a uma reflexão cada vez mais clara e, se quisermos também em termos existenciais, um pouco mais angustiantes, saber se estamos sós ou não. Qualquer que seja a resposta, sim ou não, é uma resposta dramática. O sim preconiza que, de facto, estaremos no limiar de um eventual contacto com outros idênticos ou não a nós, em termos antropomórficos, em termos biológicos, em termos da nossa composição básica, que é o carbono, são ou não seres com base no carbono, coisa que eu... Com características humanoides, não é? Sim, com características humanoides, portanto, cabeça, 2 braços e 2 pernas. Ou então estarmos diante de manifestações biológicas completamente distintas e até alguma das respostas, se calhar, completamente invisíveis ou não apreensíveis pelos nossos sentidos, não é? Nós podemos estar diante de um cenário que não é simplista, que não é temos os nossos irmãos ou não temos ninguém, ou então, de facto, como digo, creio que essa parece-me que será a perspectiva mais segura e que corresponderá eventualmente às indicações que vamos tendo das ciências da astronomia, das ciências astrofísicas, como digo, e sobretudo da química estelar, que nos vai dizendo que, de facto, todo o cosmos em volta ressuma de informação molecular que tem muito a ver com aquilo que nós somos e temos à nossa volta, ou seja, todos os elementos químicos essenciais que constam da concretização deste biótipo chamado ser humano,
constarão também lá fora, noutras galáxias, noutras formações estelares, noutros sóis, noutros sistemas solares, etc. Cada vez há mais informação sobre isso, que corresponde de facto a uma certa homogeneidade de elementos químicos, de moléculas essenciais, de proteínas, etc., que nós reconhecemos como sendo, digamos, os tijolos que constituem a nossa forma de vida, não é? Portanto, parece-me que numa primeira análise e num primeiro cenário teórico, há todas as condições, ou existem, ou estão reunidas todas as condições para que a vida seja uma constante e não uma exceção no cosmos infinito. Com certeza, mas dentro dessa vida de que fala e dessas formas de vida, ainda que se calhar nem sequer perceptíveis, claro, mesmo pelas nossas máquinas, podem ser formas primitivas, micro-orgânicas, etc. Mas serão primitivas também no campo consciencial, no campo da inteligência, porque nós podemos não ter a percepção delas em termos de forma, de matéria, mas nós sabemos que a energia tem um poder consciencial, claro. E nós não temos aparelhos que meçam ainda a energia. É o caso da energia como ser humano, dos nossos campos energéticos, dos nossos campos conscienciais, que são palpáveis, pelo menos para os sensitivos, para os chamados sensitivos, e que, no entanto, não há aparelhos, ou melhor dito, nós temos, por exemplo, a fotografia Kirlian, que já existe há mais de um século, e que já faz a captação desses campos energéticos. Será que é possível que essas formas não sejam captadas pelas nossas máquinas, mas que tenham essa capacidade de inteligência tão muito mais evoluída que a do ser humano atual? Eu admito que desde formas primitivas, simples, tal qual nós as conhecemos na Terra, aliás, hoje na Terra existem os chamados seres, que são os chamados extremófilos, que são seres praticamente unicelulares, muito simples, muito primitivos, digamos assim, e que resistem a altíssimas temperaturas, da ordem das centenas de graus Celsius, e de facto colocam-nos exatamente esses problemas. Mas será que os limites que nós imaginamos estão completamente superados, inclusive no nosso próprio planeta, para a concretização dessas formas de vida que acabam por ser sofisticadíssimas e muito mais resistentes do que nós, porque nós naturalmente nunca suportaríamos temperaturas da ordem das centenas de graus. Portanto, é de facto um desafio enorme, e que está exatamente a apontar para os cientistas que tratam destas matérias para a possibilidade muito consistente de existirem realmente organismos aparentemente simples na sua composição e que demonstram uma capacidade fantástica de sobrevivência. Portanto, é um indicador muito interessante para a pesquisa que neste momento se está a fazer em possíveis planetas com condições adversas à vida humana tal qual nós a conhecemos, as tais centenas ou milhares de graus, por exemplo, com acidez enorme, com que naturalmente o organismo humano nunca suportaria, não é? Pelo menos nas condições atuais da nossa evolução, e suponho que nas próximas centenas de anos continuaremos a ter essas deficiências, essas lacunas, mas, portanto, há todo um cenário, ou há todo um conjunto de perspectivas que se abrem para a existência de formas primitivas resistentes que poderão habitar, de facto, habitats que são bastante distintos do nosso, em termos de atmosfera, em termos de condições médias de temperatura, etc. O que abre cada vez mais o leque das possibilidades humanas. Agora, a questão que coloca sobre outras fórmulas que vão além dessas concretizações orgânicas, e como a Margarida refere, que são, de facto, eminentemente, digamos, concretizações energéticas que se calhar até fogem ou estão além da nossa capacidade de observar, de ver, de registar, não é? Porque nós somos muito limitados, porque nós estamos reduzidos a uma faixa, eu dou sempre esse exemplo, é uma fatia de um bolo de 360 graus. E nós só vemos uma fatia de 10, 15 graus, que é a zona do visível. O resto está completamente oculto, porque depois tem o espectro da rádio, do raio-x, do ultravioletas, a própria eletricidade.
Exatamente. Portanto, eu admito, e parece-me que a generalidade dos cientistas não lhe custará admitir isto, que de facto existirão noutras zonas do espectro eletromagnético possíveis concretizações até inteligentes, estas inteligências entre comas, que digamos que terão até dificuldade em ser reconhecidas, e certeza absoluta que terão dificilmente reconhecidas por nós na atual capacidade nossa de ver, de registar o mundo que nos cerca no espectro do visível, não é? Mas que não quer dizer que não existam fora desse espectro e tenham uma atividade até inteligente, como a Maria Helena, enfim, agora levantou realmente essa hipótese, me parece muito interessante. Formas completamente indistintas, inclusive, que nada tem a ver com antropomórficos, enfim, concepções idênticas ao humano, nem ao humanoide, nem nada que se... Inclusive são mutantes e mutáveis. Podem ser até cristais, formas cristalinas, formas completamente abstrusas que nós aqui possamos imaginar e que a ficção científica muitas vezes tem avançado. Não é? Exatamente. O Sr. Professor agora há bocadinho falou, achei muito curiosa a sua definição da ciência dura. A ciência dura significa que há uma ciência menos dura, e é dentro dessa faixa da ciências humanas e sociais, não é? Que são sempre os maus da fita para os homens das ciências duras, ciências exatas, pronto, não é? Mas eu queria referir referir se calhar a uma flexibilidade de cientistas, de um grupo de cientistas que provavelmente oficiosamente têm uma postura e não oficiosamente têm outra postura, e se calhar até o Sr. Professor Joaquim Fernandes poderá eventualmente enquadrar-se aí, não sei, só estou a adiantar. Eu sou suficientemente elástico na minha maneira de ver as coisas, apesar de não ser das ciências duras, mas interesso-me por elas também. Nós sabemos que a ciência precisa sempre de uma base, não é, de concretização, de rigor, mas nós também sabemos que às vezes passam-se séculos até a ciência obter esse nível de que precisa, mas entretanto muita coisa passou ao lado e existiu e continua a existir até que é reconhecido oficialmente. Para isso é que se fazem ou acontecem chamadas revoluções científicas, que só acontecem de centenas e centenas de anos. A última foi a Einsteiniana, digamos assim, a revolução que foi uma grande provocada revolução pela descoberta da relatividade restrita, e depois a teoria geral, etc. E depois o mundo da chamada mecânica quântica, não é? Porque há uma coisa, exatamente, que a quântica agora está agora a ser descoberta. Problemas probabilísticos muito curiosos e muito interessantes. Há uma coisa que nós não podemos deixar de estar atentos a ela e ignorar, não se pode ignorar, que é, são milhares, para não dizer mais, não tenho uma estatística que possa ditar um número, de acontecimentos a nível mundial, de pessoas de todos os níveis, de todos os graus, de todas as idades, de todas as faixas educacionais, em pontos geográficos opostos, que ao longo de muitos anos, e se calhar já acontecia antes, simplesmente não existia, a facilidade da comunicação. Sim, claro. Portanto, os acontecimentos aconteciam, mas não eram divulgados, porque não tínhamos a facilidade que temos hoje em relação à comunicação, só que logo que se começa a dar este facilitismo da comunicação, nós temos acesso a informações e de pessoas que não têm nada a ganhar com isso, não é? Eu ponho sempre isto de inúmeras situações, que são o que se vê, o que se sente, são os círculos que agora estão a ser desenhados aí em muitos países, principalmente os crop círculos na Inglaterra, principalmente, e por essas zonas. Nós temos as visualizações, nós temos as abduções, tudo isso está registado com muito rigor por centenas ou milhares e milhares de pessoas. Será que isso fica tudo no campo do imaginário, de algum psiquismo doentio, de fantasia? A sua opinião pessoal em relação a isto, professor Joaquim Fernandes? Ora, ainda bem que falou na questão do imaginário e na questão dos relatos e das narrativas de fenómenos, enfim, complexos e variados e diversificados, mas que todos são marcados pela chamada estranheza, não é? Perante aquilo que nós conhecemos e pela nossa educação, por aquilo que nos dizem na nossa socialização, na família, na escola, nos amigos. E subitamente somos de fronte, assim, somos postos diante de acontecimentos completamente inusitados, completamente
inesperados, como diríamos, não é? E que se tem sucedido, de facto, na superfície do nosso planeta e nos céus do nosso planeta ao longo das últimas décadas, sobretudo na viragem, sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, esta parte. Exatamente como disse, também por facilidade de comunicação, pela expansão dos meios de comunicação social, primeiro a imprensa, depois a rádio, que foi a grande força no período da Segunda Guerra Mundial e que fez com que, por exemplo, o grande ator Orson Welles fizesse a reconstituição dramática da peça, do trabalho do outro Herbert George Wells, sobre a Guerra dos Mundos, onde exatamente se coloca a hipótese de invasão, enfim, de organismos agressivos, nesse caso, que viriam conquistar a Terra. E, portanto, há todo um filão que vem exatamente desde o início do século XX, que atravessa depois a Segunda Guerra Mundial, e aí, com as consequências tecnológicas da Segunda Guerra Mundial, e a facilidade de comunicação que já aqui referimos, começaram-se a conhecer e a saber, enfim, experiências disto e daquilo, avistamentos de formas aéreas estranhas. Depois, a partir dos finais dos anos 50, 60, começam-se a propagar histórias dos chamados contactados, de pessoas que teriam sido contactadas por seres vindos de Marte e de Vênus. É essa, digamos, o primeiro registro dos contactados são seres venusinos ou venusianos e marcianos. E, sobretudo, depois, na década de 70, um outro registro mais complexo e que naturalmente tem requerido a atenção e o interesse das ciências psicológicas, que são chamadas abduções, como também referiu há bocadinho. Portanto, estamos aqui com uma espécie de ciclo cada vez mais complexo, não é? Primeiro, formas aéreas mais ou menos estranhas vistas nos céus, a grande ou relativamente grande distância. Depois fenómenos que se vão aproximando dos observadores, não é? Contactos no solo, marcas, depois contactos aparentemente diretos com seres humanos, interação com aparentes outros seres que não humanos, e depois uma interferência mais ousada, eu diria até abusiva, não é? A nível da consciência e mesmo a nível do inconsciente, que pressupõe o cenário das chamadas abduções, quando a pessoa alega que foi raptada, foi conduzida para um ambiente estranho, hostil até, em boa medida, ou em alguma medida, ao seu ambiente natural, à sua zona de conforto, como agora se diz, e foi sujeito a determinados exames, exercícios, processos de investigação, etc., com o uso de alguns recursos tecnológicos completamente, estranhos à nossa tecnologia. Portanto, temos aqui um conjunto de sintomas que são interessantes, enfim, do ponto de vista de uma análise até sociológica e antropológica, mas o problema que se coloca é, de facto, que nível de verificação e de confirmação aquilo que nós, em ciências, chamamos evidência científica, não é? É ou não possível reunir. De facto, há uma certa concordância, há uma certa unanimidade, como digo, até em termos transculturais, pessoas do norte, do sul, do este e oeste, de variedíssimas religiões ou sem religião, que no fundo dizem o mesmo, não é? Transmitem a mesma imagem, aqui um fio condutor, mas falta de facto agarrar essa coisa e levá-la para um laboratório, que isso é uma chatice que a ciência está sempre a reclamar essa coisa, mas nós precisamos disso num laboratório para saber de que é feito. Temos que abrir aquilo a meio, examinar aquilo ao microscópio, ver quais são as suas moléculas, ver que aquilo é feito, ou de facto não passará tudo, enfim, de um exagero, de uma imaginação, de um excesso de contaminação de informação que nós hoje assistimos, e é fácil reconhecer, não é? Porque o mundo da internet hoje coloca-nos todo um painel polícromo de informação que é fácil de manipular. Aliás, hoje é muito difícil, por exemplo, analisar verdadeiramente em profundidade as fotografias de objetos no céu. Hoje é extremamente difícil, porque hoje nós usamos o digital, deixamos de usar o velho filme de celuloide, que era relativamente fácil de examinar, estudar, perceber se havia ali uma montagem ou não. Agora, com os pixels, aquilo é um problema, porque de facto aquilo dilui-se e acaba por não se perceber muito bem o que é o original, o que é montado, não é? Mas é que essa é mais uma dificuldade acrescida, não é? O excesso de tecnologia veio prejudicar a investigação. E portanto, há
todo um conjunto de coisas que são lançadas na internet que não são muito fáceis, eu diria até são quase impossíveis de verificar em termos de análise científica. Agora, há um outro aspecto que a mim me parece relevante e que eu valorizo, enfim, chamando à minha área de estudos, que é o interesse antropológico, a nível das ciências humanas e sociais e naturalmente, não colocando de lado, em primeira instância, o interesse histórico comparado, porque eu dei por mim, desde há uns 20 ou 30 anos, esta parte, é comparar historicamente estes fenómenos. E parece-me que, de facto, há aqui uma linha condutora, há aqui um miolo, há aqui um recheio que me parece que é feito da mesma matéria, só vai mudando a forma. É a questão das comunicações mediúnicas, do espiritismo em meados do século XIX, depois passamos para as visões religiosas, as aparições marianas, depois Fátima no início do século XX, depois, passada a Segunda Guerra Mundial, já temos as versões de mais ou menos astronáuticas do ET, não é? Aí é o marciano ainda, exatamente para a popularidade de Marte, enfim, no discurso comunicacional, e depois a nova fase, como eu referi, dos anos 70, não é? Com o OVNI, o ET, que já não é marciano, já é ET, já é extraterrestre, portanto já alargou o seu domínio, a sua procedência, para finalizar hoje naquilo que é também já propriedade da própria ficção científica, o alienígena, o Alien, que deu até mote, é uma série de cinema. Portanto, é muito curioso esta dimensão. Aí é que, de facto, eu chamo e enquadro o imaginário. Não quer dizer o imaginário que tudo é imaginado. Atenção, é preciso explicar e lembrar as pessoas que estamos a tratar de conceitos muito restritos e que não, digamos, não eliminam uma possível causa e efeito e, digamos, alguma fonte plausível de estarmos de facto de um fenómeno consistente, natural e que não foi identificado pela ciência. E que esse fenómeno não possa estar agora a vir ao de cima, não é? Como algo que vai ganhando forma, pura e simplesmente, de uma forma natural e que por alguma razão cósmica assim é, em conformidade com a amplitude consciencial do ser humano. Ora, exatamente, nós parece que estamos bem sintonizados. Da telepatia, porque eu estava exatamente a falar na abertura da consciência. Aliás, estava a pensar, isto é a expansão ou a abertura da consciência. A telepatia, para os seus ouvintes, aliás, é um dos temas que que faz parte e marca no fundo a existência do nosso Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Exatamente, já lá vamos. Já lá vamos. E portanto é um pouco penso-me que é um pouco essa nova etapa que no fundo estamos a tratar aqui. Podemos paulatinamente, ainda que muito lentamente, mas paulatinamente, não é? Abrirmos cada vez mais a nossa consciência, não é? Ultrapassamos um pouco os tais limites, não é? Do visível, o ver pelos sentidos e começar a perceber pela consciência, ou a integrar e a compreender mais também pela consciência. Portanto, tomar consciência é uma nova forma de ver para além da visão, para além dos nossos sentidos. E irmos eventualmente ao encontro, não sei se as próximas gerações poderão, não sei o que é que se vai desenhar em termos de evolução humana, mas eu estou crente que a evolução humana continua, a evolução humana não parou na espécie Homo sapiens sapiens. Portanto, é capaz de haver agora Homo sapiens divinos, como eu costumo dizer. É capaz de estar em gestação um novo salto, que será daqui a algumas dezenas de anos, algumas centenas de anos, não se sabe. Que esses sim, se calhar, vão abrir um pouco mais essa janela sobre o exterior, sobre a realidade com R maiúsculo, não é? Que é igual a cosmos. Cosmos significa realidade, não é? E então perceber exatamente aquilo que anda aí lá fora, mas também cá dentro. Porque eu acho que esta abertura de consciência tem muito também a ver com a forma como nos compreendemos, como extraímos novas capacidades e colocámos-las ao nosso serviço e também ao serviço da comunidade, aliás, como a Marilena vai fazendo com a sua associação e com o seu grupo, e portanto colocando novos meios de interação e de interagir com outros, com o outro e se calhar com o tal outro, que eu falo em maiúscula, que é o que está à espera que nós nos possamos sintonizar com ele.
Estamos já no momento de fazermos uma ligeira pausa. Realmente não apetecia, porque esta conversa está interessantíssima, mas nós já voltaremos para mais meia hora de conversa e com o professor Joaquim Fernandes sobre este fenómeno, que eu acredito que não é a palavra mais correta, que é toda a realidade extraterrestre que nos rodeia, a multidimensionalidade do próprio homem. Então vamos para um ligeiro intervalo. Até já. Muito boa tarde. Estamos realmente na Rádio Manobras 91.5 em estúdio. Este programa é um programa feito em direto, e para aqueles ouvintes que só agora chegam ao programa, que só agora começam a acompanhar-nos, relembramos que o tema de hoje é tudo aquilo que vai além da percepção sensorial do homem, tudo aquilo que estará presente, e que eu acredito que sim, noutras dimensões. Podemos falar de marcianos, podemos falar de extraterrestres e até de outros universos. E cá estou de novo, Maria Adelina, com o professor Joaquim Fernandes, que é o nosso convidado de hoje. O professor Joaquim Fernandes é docente da Universidade de Fernando Pessoa, começaríamos esta segunda parte do programa por uma observação que eu gostava da opinião do nosso convidado, que é o seguinte: ainda que sabemos que existem muitos campos de ensino e que já são bastante abertos e que não estão, digamos assim, tão cingidos por essa ciência dura de que já falámos aqui, mas a Universidade de Fernando Pessoa é pioneira. Eu vejo um pouco pioneira em alguns destes temas. Sim, que são, digamos assim, anómalos, entre aspas, não é? Sim, as chamadas anomalias em ciência é algo que tem sido tratado até em termos de filosofia de ciências, não é? Por muitos autores e teóricos da história das ciências e da filosofia das ciências, que valorizam muito a importância da anomalia no desenvolvimento futuro dos chamados paradigmas futuros do conhecimento, ou seja, modelos novos que podem surgir em função, digamos, do desenvolvimento das próprias anomalias ou da descodificação dessa anomalia, que vai dar origem a uma nova teoria. E é um salto, digamos, qualitativo a um novo paradigma científico. Isso tem ocorrido ao longo do processo do conhecimento humano, da acumulação da ciência ou das ciências em termos humanos, e nunca se sabe quando é que uma dificuldade, um problema, uma anomalia, algo que não é descodificado, não é possível de teorizar hoje, não vai dar origem amanhã a um salto enorme do conhecimento. Portanto, o conhecimento funciona por saltos, não funciona em termos lineares, regulares, também há naturalmente a acumulação empírica do conhecimento, mas quando há uma superação de uma dificuldade, em geral isso vai provocar um grande impacto, inclusive uma renovação dos compêndios, que hoje cada vez mais se desatualizam muito mais rapidamente do que era no passado, como sabemos. Infelizmente que isso de facto acontece. Mas estávamos a falar, creio eu, da questão do papel da universidade. Sim, de facto foi na Universidade de Fernando Pessoa que nós tivemos a faculdade, passe a expressão, de fundar o Centro Disciplinar de Estudos da Consciência, por decisão e apoio unânime e incondicional do nosso reitor, do professor Salvato Trigo, que reconheceu o interesse na exploração exatamente destas questões, que no fundo têm a ver com os limites do conhecimento, tem a ver com aquilo que se chamam fronteiras do conhecimento, ou fronteiras da ciência, se quisermos, não é? Portanto, tem sido assim ao longo do seu percurso histórico, feito pela ciência ao longo dos dois últimos milénios, ou até um pouco mais, tendo em conta naturalmente os fundamentos científicos dos antigos gregos, e continuará a sê-lo. E, portanto, a Universidade de Fernando Pessoa pareceu-nos ser, e foi, de facto, e aí fica registado na história, digamos, do ensino e da própria Academia Portuguesa, como sendo a sede de um primeiro grupo que se dedica
intramuros universitários ao estudo de coisas que serão muito estranhas e até serão repelidas por outros, não é? Nomeadamente por universidades mais convencionais ou grupos académicos mais convencionais e que, digamos, não tratam de dar dignidade, nem acham que ela merece este tipo de estudos. Nós, pelo contrário, achamos que tudo vale a pena ser estudado, não é? Porque no fundo vamos um pouco também, esse valer a pena, tudo vale a pena, vem ao encontro das grandes bandeiras do próprio Fernando Pessoa, que é o patrão da universidade. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é? Exatamente. Este centro transdisciplinar estará aberto a pessoas que não pertençam ao corpo docente Nós, em geral, da universidade, ou só está... Por convidados. Naturalmente os membros do STEC que são, digamos, cooptados ou convidados em função das suas capacidades, o seu interesse, a sua abertura de espírito também para refletir um pouco sobre isto, porque no fundo o STEC é antes de mais um grupo de reflexão alargado, sem seja, condições. Mais na área filosófica, não tanto na prática. Prática, é claro que fazemos alguns cursos, fazemos alguma formação, editamos inclusive uma publicação, um anuário, que é a revista Cons Ciências, Cons tracinho Ciências com maiúscula, que procura reunir de quando em vez, nomeadamente, por exemplo, os textos e os artigos editados num congresso, por exemplo, num fórum. Portanto, reunimos esse material e editamos a revista com esse tipo de contributos que em geral são sempre originais, são sempre únicos em Portugal, ou têm-no sido desde o primeiro número, que foi editado cerca de 2004, foi por volta do ano 2004. E, portanto, temos estado a funcionar nesse regime, vamos convidando pessoas, temos de facto, no fundo, colegas praticamente de todas as grandes universidades portuguesas, representadas por convite no STEC, temos também um conselho científico, também bastante alargado, e, portanto, tentamos dar e reforçar mínimo de consistência científica e de seriedade a nível da metodologia, porque o método é muito importante quando se fala em fazer ciência, não é? Porque há métodos e métodos. Mas como dizia o Niels Bohr, Prémio Nobel um dos grandes homens da física do século XX, não há métodos indignos, não há assuntos indignos de ciência, há métodos indignos dela. Exatamente. Portanto, tudo é legítimo ser tratado desde que seja dentro dos cânones de rigor, embora esse rigor naturalmente tenha que ter em conta os novos desenvolvimentos e as novas informações do conhecimento em geral. Muito bem. Sr. Professor, avançámos um bocadinho porque os assuntos são de tanto interesse que é difícil ver por onde começar. Mas gostava só de lembrar uma coisa, e isso com certeza que conhece isso muito melhor que eu, que é o seguinte, em relação à primeira parte do programa, o que é imaginado, o que não é, enfim, todas aquelas situações que se criam, muitas vezes até com má intenção mesmo, de se criarem confusões, etc. Mas eu lembro que existem inúmeras pesquisas arqueológicas, e isso como professor de História deve estar perfeitamente a par, inúmeras por todo o mundo, há muitos anos, com graus diferentes de autenticidade e de profundidade dessas pesquisas, que nos indicam outras civilizações com características, com pinturas, com esculturas, que nos indicam ali personagens que não têm nada a ver com o homem atual, que nos demonstram inclusivamente, e nem sequer vou falar nos maias, que já têm imensos vestígios disso, mas pronto, hoje deixaríamos os maias, porque isso daria só para falar só de um programa, claro. E que espero que aceite o nosso convite para voltar cá um dia a falarmos de tudo isso e muito mais, mas existem imensas pesquisas arqueológicas que nos indicam que houveram outras civilizações, cujos vestígios que nos deixaram e que são possíveis agora de recuperar, inclusivamente nos mostram seres humanos, humanoides, digamos assim, com aspecto totalmente o que chamamos hoje extraterrestre, como são os nossos astronautas, com aqueles fatos apropriados, etc. E eu acho que são imagens e que são pesquisas sérias e verídicas. Portanto, o que é que isto poderá significar? Porque são vestígios arqueológicos que estão aqui, não estão em Marte, nem estão em Vênus, claro. Estão aqui no nosso planeta. O que é que o Sr. Professor acha disso? Eu acho que de facto há um conjunto de, eu não diria evidências, porque usar o termo evidência, como eu sublinhei há bocadinho, é
digamos, colocar a fasquia num nível demasiado elevado de certeza, mas de facto existem algumas hipóteses interessantes, eu diria mesmo algumas conjecturas interessantes que levam a supor que culturas passadas e extintas, por motivos diversos, por, enfim, cataclismos, problemas sociais, guerras, etc., que nós mais ou menos conhecemos e rastreamos, digamos, na cronologia do passado, sucederam, e de facto houve culturas altamente interessantes do ponto de vista cultural, do ponto de vista do conhecimento, por exemplo, dos céus, em termos astrológicos e já astronómicos, que deixaram de facto gravadas representações interessantes de seres que de facto pouco têm a ver com a configuração humana, com a configuração terrestre, não é? Com indicações astronómicas muito plausíveis, muito corretas, para além, normalmente não vamos agora aqui falar da importância de referências astronómicas a que estão ligadas às pirâmides do Egito, por exemplo, que estão corretíssimas, não é? Em relação a estrelas conhecidas com distâncias absolutamente corretas representadas na sua equidistância, mas não só no continente norte-africano, no caso concreto da antiga civilização egípcia, mas também no caso concreto das Américas e noutros pontos. De facto, houve culturas que aparentemente, digamos que controladas em termos de uma espécie de teocracia, ou seja, onde os sacerdotes de facto dominavam toda a vida social e toda a religião, naturalmente, para além do mais, produziram de facto observações interessantes que, para além do aspecto utilitário, por exemplo, que eles usavam na agricultura, e nós hoje sabemos isso, não é? Tinham também uma visão já mais avançada em termos teóricos, em termos de curiosidade que hoje marca os nossos estudos da astronomia. E é possível que eles tenham tido capacidades que hoje de facto nos escapam e anotado e registado acontecimentos que hoje nos parecem impossíveis, mas que infelizmente, como na altura não havia meios de registro que chegassem até aos nossos dias, em termos de vídeo, em termos de som, em termos de imagem, que fosse possível de analisar, ficámos com representações que temos nas paredes, inclusive de alguns templos, não é? Representações, esculturas, de facto, de personagens estranhos, com um aspecto assim pouco astronáutico, não é? Como refere, e que nos dão a sensação, de facto, que houve ali um momento qualquer, ou vários momentos quaisquer, que podia ter havido, de facto, ali uma visualização, uma espécie de pré-contacto com qualquer coisa que hoje nos escapa e que não seria deste mundo. Isto é pelo menos a sensação que nos dá esse tipo de representação pictográfica, digamos assim, não é? Mas falta de facto... Não só. Ou seja, seriam os deuses astronautas. Os astronautas. Seriam os deuses o velho título do Erich Däniken. Exatamente. Na sua obra já dos anos 70, e uma das primeiras pessoas que levantou essa questão da possibilidade de contactos muito antigos com seres e civilizações e culturas que terão vindo de facto do outro lado qualquer. Não o sabemos, não podemos infirmar, nem negar, nem confirmar com as evidências que nós hoje requeremos, não é? Mas fica sempre em equação, em hipótese, essa possibilidade, não é? Com muita precaução, o professor Joaquim Fernandes. Mas há que naturalmente tem que existir. Ser prudente, porque de facto o imaginário, não aquele imaginário que corresponde a essa imaginação, mas o imaginário que é induzido, é provocado por todo esse tipo de leitura, não é? Exatamente, e que vem até aos nossos dias, são estímulos exteriores de informações várias, de variedíssimo teor, que tem provocado essa rica expressão que no fundo é uma das expressões mais interessantes do nosso próprio inconsciente e que procura no fundo responder àquela questão ancestral, não é? Afinal, estamos ou não sós? Para onde é que vamos? Onde é que vimos? Aquela trilogia de perguntas básicas, não é? Que de vez em quando os filósofos e os cientistas colocam, e ainda agora quando a Curiosity aterrou em Marte, lá veio a comunicação social com as perguntas clássicas, não é? Afinal, estamos sós ou não estamos?
Estará mais alguém fora deste planeta à nossa espera? Enfim, de que modo é que podemos contactar com eles? Não é? Eu neste momento, e já... Com eles ou com elas, ou com isto, ou com o que é que seja. O tempo realmente voa neste programa, é algo que também não é normal, não é deste mundo, a forma como o tempo desaparece, uma aceleração do tempo aqui, nestas se calhar, conversas. Uma dimensão einsteiniana. Exatamente, ou da teoria de Schumann. E, portanto, nos momentos que nos restam, que já não são muitos, temos 10 minutinhos, eu propunha uma espécie de jogo de fantasia ao professor Joaquim Fernandes, que é o seguinte: vamos supor que estamos nesta plataforma do acreditar que estamos mesmo acompanhados e que temos civilizações que nos rodeiam muito próximas, que inclusivamente têm meios de chegarem à Terra que nós nem imaginamos e de estarem connosco, e que por uma questão de ética cósmica, não é? Porque eu também acredito que não podem interferir no nosso processo evolutivo. Portanto, os seus ouvintes, isto é um jogo que estamos aqui a proporcionar. Por que razão? O que é que levou? Isto logo começando por Orson Welles, não é? Que foi ali marcante, aquele filme dele. Por que é que o ser humano tem esta tendência de pensar que estamos realmente só a ser agredidos, que estamos em vias de ser invadidos? Mais uma vez aqui funciona esta agressividade latente do ser humano, que não é dos outros, é a nossa, não é? É a nossa, esta agressividade latente de pensarmos que tudo o que nos rodeia é para nos prejudicar, e que essas outras consciências, tenham corpos humanoides ou não, tenham corpo até ou não, qualquer tipo de corpo, mas que eu acredito que são muito mais evoluídas em termos conscienciais, ou, para quem perceber melhor, espirituais, e também tecnológicas e científicas, muito mais evoluídos e atentados que nós, e que acredito que isso não deve ser uma razão de termos medo, de termos receio dessas consciências, desses povos. Eu acho que seria uma prova de grande egocentrismo pensarmos que somos únicos num universo, num cosmos tão vasto como é aquele em que estamos inseridos, com tantas galáxias. É um pretenciosismo do ser humano pensar que estamos sozinhos. Sim, mas agora deixe-me esclarecer uma coisa. E então vamos aqui ao nosso compêndio de história e vamos buscar um exemplo muito claro para perceber porque é que há uma reação de medo, de receio perante alguém que nos visita, alguém que chega até nós. A imagem que nós temos é muito clara. Foi exatamente isso que aconteceu há uns 500 anos, quando Colombo pôs os pés na América. Exatamente. E os chamados índios americanos, que não eram índios, porque, enfim, eram índios porque Colombo julgava que tinha chegado à Índia, os nativos americanos, não é? Sentiram receio, porque viram os tipos brilhantes, com as armaduras, tipo quase astronautas, não é? Que chegam com umas espingardas, uns instrumentos muito esquisitos, que até deitavam fogo, até começaram a dizimar, não é? Claro. As populações locais, e portanto tudo isso provocou desde logo uma reação de pânico. Portanto, alguém que nos visita é alguém com capacidade tecnológica superior. Ora, o superior é alguém que potencialmente é um adversário, não é? É o predador. E essa é a leitura que historicamente se pode fazer quando nós hoje vemos nos ecrãs, ou na ficção em geral, esse tipo de identidade do outro. O outro que chega até nós é um superior tecnológico, porque tem capacidade para chegar até nós. Não fomos nós que fomos à casa deles, foi eles que vieram de casa deles até nós. Portanto, tem uma capacidade tecnologicamente e cientificamente evidente, logo equivalente a um domínio, um predomínio, uma supremacia, inclusive até moral, em termos sociais e políticos, que vai fazer de nós escravos. Foi esse tipo de reação que aconteceu historicamente, mais que uma vez, naturalmente marcado pela primeira visita de um europeu ao outro lado do Atlântico, e que marcou desde logo o comportamento das culturas humanas relativamente a superiores tecnológicos. Quando os portugueses chegaram ao Japão com as primeiras espingardas, isso repetiu-se. Portanto, foi a mesmíssima reação. Portanto, aquilo que acontecerá ou poderá acontecer no futuro, e que hoje o nosso inconsciente continua a dizer-nos que poderá ser assim, é considerar sempre o outro como uma ameaça.
não é? Porque o outro será o tal capaz de fazer viagens instantâneas, imaginemos, não é? De outra galáxia até aqui em não sei quantos segundos, não é? Através dos wormholes, os buracos de verme, e portanto é de temer, não é? Se ele vem até nós a nos dominar. Portanto, há aqui uma relação de conquistador-conquistado que está presente no nosso inconsciente, tendo em conta a nossa própria experiência histórica terrestre. Ou seja, revemos-nos num espelho, claramente, num espelho histórico do nosso próprio comportamento. Exatamente, a nossa própria relação intercultural. Eu acho que uma das reflexões mais importantes que podemos hoje, estamos quase no fim do tempo deste programa, com que podemos ficar deste excelente partilha de opiniões e de reflexões com o professor Joaquim Fernandes, é mesmo esta, porque o trabalho de hoje do ser humano é o autoconhecimento, e o autoconhecimento que promova a expansão consciencial, e que esta expansão consciencial nos leve precisamente a começarmos a limpar o espelho, começarmos a limpar essas reflexões desses espelhos do passado, e percebermos que já não estamos nesse passado, nem com estas necessidades, nem que devemos ter sequer esses receios tão enraizados no nosso ser, e começarmos a libertar e pensarmos precisamente o contrário, que é, se nós acreditamos que esses seres que hipoteticamente, que isto continua a ser um jogo, que hipoteticamente nos visitam, e que estão muito próximos, completamente altruístas, não é? De comunicação de outros valores, de outros conhecimentos que nós tenhamos até necessidade, não é? Essa capacidade consciencial, se eventualmente mais essa elevada, comunicação for possível, não é? Porque alguns teóricos, enfim, refletem sobre isso, dizem que a comunicação só é possível em seres ontologicamente equivalentes, ou seja, em que o nível de evolução seja perfeitamente compatível. Portanto, digamos, a intenção do contacto terá que partir sempre do ontologicamente superior para o que é a consciência inferior. Portanto, estaremos sempre à mercê de boas vontades, mais ou menos altruístas. Isso é um conceito muito limitado, acho eu, pronto, mas isso é uma minha simples opinião. Pronto, eu estou exatamente a transmitir aquilo que se diz e escreve nos meios da filosofia, mesmo em Portugal. Basta estudarmos um bocadinho os campos energéticos, os nossos próprios campos energéticos, sabermos quem somos, como somos, e percebemos que esse facilitismo de comunicação se pode dar em variadíssimas vertentes e entre... Evidente. E oxalá no futuro, se e quando nós contactarmos com o outro, por quem nós ansiosamente, no fundo, esperamos, não é? Para, no fundo, desabafarmos e dizemos, afinal, não estamos sós. Ele seja movido de boas intenções e de um espírito de equivalência, né, da reciprocidade, que não tem a ver com agressividade, com tentativa de domínio sobre nós. O professor Joaquim Fernandes abriu agora outro campo de conversa que daria para o resto da tarde, que é realmente essa espécie de ansiedade que, na realidade, todos temos por saber que não estamos sós. Mas trazendo mais convidados e estas pessoas especialíssimas, como é o caso do professor Joaquim Fernandes, a quem muito agradecemos a presença. O prazer foi meu. Muito obrigada e até para a semana que vem. Boa tarde. Boa tarde. Ponte de palavras. A demanda do coração na dimensão urbana. Todas as quartas-feiras, das 14 horas às 15 horas, na Rádio Manobras. Um programa patrocinado pela Associação de Solidariedade Social, Cultural e Holística Portal de Luz. Ponte de Palavras.